iniciando mais uma entrevista do podcast Conversa na Mesa. Hoje estamos aqui com a Renata Maiton mesmo. Isso mesmo. Gostaria que você se apresentasse um pouco. Então vamos lá. Meu nome é Renata. Tá me ouvindo bem? Posso? Meu nome é Renata, né? Eu sou psicóloga. Esse ano eu estou fazendo bodas de prata. 25 anos que eu trabalho na psicologia. Atendo aqui em Guará. Já atendi em outras cidades, Guará, Lorena, Cachoeira. Já fiz trabalho em escola também. Mas hoje só faço a clínica. Trabalho na clínica. Então, primeiro, já esclarece para a gente o que é a psicologia. O que é a psicologia? Eita. A psicologia é o estudo do comportamento humano, né? Então, ela vem lá da filosofia, da sociologia, né? Dos estudiosos que querem entender nosso comportamento, as nossas ideias. E a psicologia, ela tem aí bastante tempo, mas tem especificamente a psicanálise, que é onde a gente trabalha, que aí é uma forma de tratar, né? De fazer tratamento e tal. Aí tem pouco mais de 100 anos, tal, mas a psicologia ela atua em várias áreas, né? E é um estudo científico em plena expansão, né? Atuando em todas as áreas aí da nossa sociedade. Psicólogo é aquele que cuida de gente doida, louca? Quem não é doido? Levanta a mão. Não é? Olha. De louco todo mundo tem um pouco. De louco todo mundo tem um pouco. Diz bem o Armandinho. Difícil quem não tem, né? Assim, nossa, isso aqui, por que eu faço isso? Por que eu penso isso? Então, assim, todo mundo tem um pouquinho de louco. A psicologia antes, né, quando ela começou, ela sempre vai tratar os casos que a gente chama de patologias mesmo. Aí de doenças, isso tem sim. E a loucura, né, às vezes a gente brinca, mas é uma coisa muito difícil, muito triste e muito séria. Então, a gente também precisa ter profissionais para cuidar disso, porque é um sofrimento, né? Então, assim, às vezes a gente ri da loucura, mas a loucura precisa ser cuidada. E por que você escolheu ser psicóloga? Vamos lá. Nunca imaginaria ser psicóloga. Eu sempre achei que ia ser engenheira, que eu gostava da área de exatas, mas foi exatamente um trabalho, assim, com um monte de moçada na minha adolescência, quando eu tinha 17, 18 anos, que era um trabalho até da igreja que eu participava, que a gente fazia reuniões, trabalho de equipe, e aquilo me despertou a vontade de trabalhar com gente, e não com máquina, porque eu sou formada em informática também, e aí eu fui estudar psicologia, me apaixonei, nunca mais saí, nem quero. E você sofreu, ainda sofre algum tipo de preconceito? Tipo, as pessoas passam na rua e falam, olha, psicóloga, cuida de louco. Não, eu acho que hoje não. Mas quando eu me formei, eu escutava até da família. Não vai ganhar dinheiro, não tem lugar para trabalhar, só cuida de doido. E às vezes aquilo me afetava, mas no geral eu achava legal cuidar de doido, eu gostava. Eu achava, me despertava a minha curiosidade, entender por que fulano tem aquele comportamento. Por que aquela pessoa está sofrendo? Será que eu posso ajudar? Né? Então, não tive preconceito. Assim, alguma coisa, mas hoje eu levo, sabe, é uma brincadeira, nem ligo, pelo contrário, só me fortalece. Entendeu? A psicologia ela tem vários ramos, né? Explica pra gente quais que são os ramos que as pessoas, quando se formarem, podem seguir dentro da psicologia. Nossa, então, isso que eu falei, é uma ciência em plena expansão, tem muitos ramos de atuação, coisa que você nem imagina o psicólogo, porque é um trabalho muito amplo, né? Mas, assim, a grosso modo, você tem a clínica, que são atendimentos mesmo, que toda pessoa pode ir com um profissional, como a gente está aqui, e ir para um trabalho de autoconhecimento, né? Tem as empresas, onde o psicólogo vai ajudar a contratar o funcionário certo, para o lugar certo, fazer trabalho de equipe, melhorar as relações lá no trabalho. Tem o psicólogo educacional que trabalha, não sei se vocês têm aqui, tem, André? Poxa, que pena. Mas nem na rede? Né? Mas tem psicólogo.
O psicopedagogo pode ser o pedagogo ou o psicólogo. Ele faz uma pós-graduação específica para trabalhar na área da educação, tá? Mas na escola, geralmente, o psicólogo vai atender algum caso específico, alguma criança que está com um problema específico, ou mesmo o professor, fazer atendimento de pais, onde mais? Então, empresa, escola, clínica, hospital. Hoje o psicólogo é muito contratado em hospitais, né? Para fazer atendimentos na área do TI, na área de, às vezes, os problemas emocionais. Às vezes o doente está lá e ele está nervoso, está com dificuldade de aceitar aquela situação. É chamado psicólogo para estar trabalhando aquilo lá. Quem cuida de louco assim é psiquiatra, né? Explica pra gente de psicologia e de psiquiatria. Tá. A psiquiatria é um ramo da medicina, tá? Então, o psiquiatra, ele é um médico específico para medicar a pessoa que está em alguma patologia, né? Em algum surto, em algum problema emocional psiquiátrico. Mas a psicologia, a psicanálise especificamente, nasceu do Freud, e era um médico. O Freud era um médico neurologista que entendeu que a gente não é só isso aqui, né? Não é só corpo. Se a gente está em sofrimento, às vezes a gente vai adoecer. Então, aí nasceu a psicanálise, como uma forma de tratamento também, entende? Mas são profissionais diferentes, mas que necessariamente a gente trabalha muito junto, né? Porque o psiquiatra vai medicar e o psicólogo, através da análise, vai ajudar a pessoa a entender o seu comportamento e tentar mudar. Né? Você atende um consultório, né? Como é que funciona uma sessão de terapia? Uma sessão de terapia, ela é assim, especificamente 50 minutos e ela acontece geralmente uma vez na semana. Porque eu explico assim que é mais ou menos como você toma remédio. Se você vai tomar um antibiótico, você não tem que tomar 7 dias direitinho para funcionar? Aí o que acontece? Você tem um dia lá marcado. O André vai na terapia dele, não vai, André? Toda quinta, 3 horas da tarde. Aí o seu inconsciente, onde está guardada todas as suas vivências, ele vai se preparar para aquele encontro. Às vezes você sonha, às vezes você lembra de alguma coisa. Aí você vai para a terapia e naqueles 50 minutos você vai falando, vai lembrando, vai falando, nossa, por isso que eu sou assim, porque eu lembro que lá com a minha avó acontecia isso. E aí esse trabalho de autoconhecimento vai acontecendo, entendeu? Por isso que ele tem essa forma de ser. E lá no seu consultório você tem divã, que é aquelas poltronas que deitam assim? Tem. O divã é uma técnica, né? Que é uma forma de você deitar e não olhar para a pessoa. E aí você meio que viaja na sua própria... O Freud é uma técnica, chama associação livre. Você vai falando, alguém vai te ouvindo, e às vezes, em algum momento, eu posso, né, falar, mas e isso? Posso interromper e ajudar, mas às vezes, né, não é qualquer um que gosta de sentar no divã, não. Mas é bom, mas é legal. Nas sessões de terapia, as pessoas choram muito? Se emocionam? Boa pergunta, Armandinho. Para você? Tem gente, principalmente a primeira sessão, né? Acho que ninguém vai no psicólogo e tá tudo bem. Quando uma pessoa resolve marcar um psicólogo, é porque ela tá sentindo que ela não tá conseguindo sozinha cuidar. Exatamente. Então, geralmente, a primeira sessão, eu falo que a minha única ferramenta de trabalho é a caixa de lenço, que fica lá assim, e os meus ouvidos, a minha escuta, né? Mas elas choram sim. E tem gente que chora até por anos. Acontece. Existe uma linha de trabalho específica para atender crianças, adolescentes, jovens? Não. Dentro da psicologia, existem várias linhas de estudo, né? A psicanálise é uma, a humanista existencial, a cognitiva comportamental, são linhas diferentes. E dentro dessas linhas, a pessoa se especializa, se ela se identifica mais com criança, mais com adolescente ou com adulto. Entende? Como é que é escolhido, tipo, uma pessoa vai lá no consultório, né? Marcar uma sessão. Daí tem os especialistas.
Como é que fazem para escolher qual que vai ser? Geralmente, o psicólogo é um profissional que você não passa na rua, vê o nome dele ali e resolve marcar, né? Geralmente é um amigo que vai falar, olha, vai então um profissional, ela é boa. Às vezes um professor que indica, essa criança, esse aluno precisa de psicólogo, aí conhece um amigo, um conhecido, ou um médico mesmo, às vezes encaminha, né? Então, aí você vai, por exemplo, eu trabalho pouco com crianças, meu consultório é mais adolescentes e adultos. Então, às vezes, eu indico por um colega que trabalha mais com crianças, entendeu? Então, a gente meio que troca entre os profissionais mesmo. Você pode atender parentes, amigos ou pessoas próximas? Não. Tipo, se você fosse atender o professor André. Não, o André é meu colega e melhor não, né? Por quê? Porque é bom você não ter nenhuma referência, você olhar para essa pessoa, aí você vai falar assim, nossa, ela sabe dessa história, por isso que ela está falando isso. Aí não é legal, né? Então, o profissional, sendo um desconhecido, ele também não vai fazer as próprias interpretações dele, as inferências que a gente fala. Então, ele vai estar com o ouvido mais limpo para escutar a história do paciente, né? E aí ele tem as técnicas que a gente estuda para tentar ajudar aquele paciente a tentar entender o porquê que ele tem aquele comportamento. Entendeu? A relação de álcool, drogas com distúrbio emocional? Sim. Seus pacientes? Sim. Por quê? Porque a gente é química, né? Todo o nosso corpo, a gente, quando você vai lá fazer um exame de sangue, vai dar que você tenha isso, que você tenha aquilo, então a gente tem como calcular quimicamente o que a gente tem no nosso corpo. Então, a droga, o álcool, ele pode despertar, né, um estado emocional. Por exemplo, o álcool, ele geralmente, se a pessoa tem uma tendência mais depressiva, o álcool tende a deprimir. E se a pessoa é mais eufórica, agitada, às vezes o álcool tende a deixar a pessoa agressiva, né? E tem, hoje em dia, a gente sabe, muitos surtos que acontecem da pessoa precisar ser internada mesmo por conta das drogas, né? Porque elas acessam lugares no cérebro que às vezes a pessoa nem tem noção que aquilo está em prejuízo, com algum problema. Então, é bem complicado. Você comentou da depressão, né? Existe. Você atende também pessoas que têm algum distúrbio, assim, tipo depressão, ansiedade? Hoje, no consultório, é uma grande demanda os pacientes com depressão e ansiedade, que, na verdade, elas andam juntos. É um diagnóstico meio que relacionado, né? A pessoa tem estados depressivos e na verdade, todos nós temos, tá? Às vezes a gente fica meio que dando diagnóstico aí, né? Tudo virou depressão e ansiedade, não virou? Só que não é, todos nós temos estados mais depressivos, estados mais ansiosos. Não tem dia que você está mais chorona, mais triste, brigou com a mãe, não está com vontade de ir na escola. E tem dia que você está eufórico, agitado, férias. Então, a gente tem esses dois estados. Mas aí, se você não está dando conta de ficar bem, você está sentindo que você está triste demais, ou você está ansioso demais. Ansioso demais, você vai comer muito, você vai querer bater nos colegas, entendeu? Você fica agitado. Aí um profissional pode te ajudar a sair desse exagero, a entrar um pouco fluir melhor na vida, né? É assim. Explica pra gente a diferença de algo que é terapêutico com a terapia. Tipo, tem gente que fala que o mar é terapêutico, né? Explica pra gente. Boa pergunta também. Na verdade, a palavra terapia, terapêutico, vem de tratar, né? De tratamento. Então, o que a gente pode fazer como terapêutico? Como tratar da gente mesmo. Tratar bem a gente mesmo. Então, um banho de mar, um passeio de bicicleta, brincar com os colegas. Isso é terapêutico. Então, a gente vai tratar bem da gente. Agora, a psicoterapia, né, ou qualquer terapia, porque pode ser terapias de outras linhas, aí é um tratamento com um profissional. Entende? Deu para entender? Entendeu? O que mais? O amor. O amor é o tema mais abordado na terapia. Tem pessoas que vão lá muito romantizadas. Que bonita pergunta, adorei.
Você tem razão, ô Armandinho, o ser humano, a coisa mais que ar do ser humano, primeiro é o ar, depois é o amor, né? Então a gente precisa primeiro quem que primeiro amou a gente? A nossa mãe, né? Então aquele amor que faz tudo pela gente, cuida da gente, depois o amor da família, aí a gente vai crescendo, vai tendo o amor dos amigos, né? Aquele amigo que até briga por causa da gente, para defender do outro. E aí a gente encontra o amor romântico, né? Que é a parceria amorosa que a gente fala na vida. E essa pessoa, ela é extremamente importante até para a nossa personalidade, né? Para a gente ir ampliando, para a gente sabendo que a gente pode cuidar do outro, que a gente pode passear com o outro, que a gente pode ter um filho com o outro, né? Então, realmente, é muito importante o lugar do amor. Só que do mesmo jeito que ele é importante, quando acontece alguma coisa errada, o que acontece? A gente fica mal, a gente fica triste, a gente acha que vai morrer. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele dá a vida, ele dá a sensação de morte. Então, tem pessoas que morrem e matam, né? Por causa do amor. Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, mata. Então, é um problema mesmo da humanidade, desde que o mundo é mundo, né? E a psicoterapia é um bom lugar para tratar das questões do amor. Porque, às vezes, o amigo fica dando opinião. Você não é? Ah, aquele menino não é bom para você, não. Ah, aquela menina, né, não vale nada. E o psicólogo, ele não tem opinião. Ele vai ajudar você, ele vai te ouvir e vai ajudar a entender por que você está naquela relação. Que, às vezes, nem é legal, né? Às vezes que a gente fala que é tóxica, que é uma relação abusiva. Aí, o profissional vai ajudar você a se proteger para viver o amor que a gente fala, o amor bom, o amor, né? Não o amor cego, que tem um amor cego, que esse é patológico. Tem a terapia de casal também, né? Tem alguma coisa a ver com a psicologia? Tudo a ver. Tem profissionais, psicólogos, que vão estudar, fazer curso específico para poder atender casal, né? Porque às vezes o casal se ama tanto, mas vive brigando, entrando em conflito, arrumando confusão. E aí o profissional vai ficar nesse lugar também. Ele não vai tomar partido. Ah, você está certo, você está errado. Ele vai abrir um espaço de escuta para escutar a opinião de um, a opinião de outro. E é muito legal. Geralmente os casais se fortalecem muito com a terapia de casal. Os casais por aí se separando, né? Às vezes a terapia... Com certeza. Porque às vezes os casais até se gostam, mas os conflitos, a família, os problemas desgastam a relação, né? Então o profissional ajuda a ir limpando para que eles continuem se amando e se entendendo, né? É isso. Amor não correspondido tem cura. Lembrando que não fui eu que fiz a palavra, viu? Senão... Ah, é? Vão achar que você está apaixonado, Armandinho. Amor não correspondido tem cura. Então, o que tem cura, né, gente? Difícil. Às vezes tem coisa que a gente só vai ter que aceitar, né? Porque do mesmo jeito que eu posso gostar de você, você pode não gostar de mim. E aí eu preciso entender que tem outras pessoas por aí que pode ser legal também. Gostei da senhora logo de cara. Gostou, Armandinho? Que bom. Então, não é que tem cura. Eu acho que a gente vai entender que tem cura nesse sentido. De você poder entender que aquele amor não deu certo, não quer dizer que você não vai amar nunca mais. Né? Que sempre é possível encontrar alguém, um amor romântico, um amor de amigo, um amor profissional, né? Um professor que está aqui com vocês, ele tem que ter muito amor para estar todo o dia com vocês, todas essas horas. Então, o ser humano tem um monte de amor para a gente ficar bem, entendeu? Mas tem cura, então tem cura. Quanto maior a expectativa, maior o tombo, né? Porque a gente cria tanta expectativa com as coisas. Por que será, né? Porque a nossa mente... Sabe por que a mente chama mente, gente? Porque ela mente. Então, às vezes a gente fica criando cenários lá, né? Eu vou chegar na escola, aquele menino vai me olhar, não sei o quê, não sei o quê. A gente fica criando cenários e a gente acha que aquilo é verdade. Mas não é, né? Então, a expectativa é esse lugar da ilusão. E tem gente que às vezes vive mais na ilusão do que na realidade.
um dos trabalhos muito importantes da terapia é isso, da gente conseguir estar mais na realidade. Aprender a se frustrar, aprender a escutar não, aprender que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? E aí a gente vai, então não dá para ser assim? Então vamos fazer de outro jeito? Aí a gente vai se respeitando e respeitando os outros também. Porque às vezes eu quero que você faça um negócio para mim, você não faz, eu vou ter que bater em você? Eu não posso, né? Eu tenho que respeitar você para que a gente possa ter uma boa convivência. Então, esse é um grande trabalho da psicoterapia. Fazer com que a gente seja mais respeitoso mesmo, acho que com a gente e com os outros. Qual que é o melhor remédio para frustração? Então, eu acho que é essa consciência, né, de que o que eu penso, do que eu sou, o mundo não vai fazer todas as minhas vontades, né? Então eu posso correr atrás. Você vai querer ser um jornalista famoso. Aí, a primeira vez que você bater na porta da televisão, lá eles vão falar que não. Você vai desistir? Não. Então, aí a gente vai aprendendo a lidar com a frustração e ir em busca dos objetivos. Primeiro namorado que eu tenho, ele não gosta de mim. Nunca mais vou namorar? Claro que não. Eu vou conhecer outras pessoas. Primeiro, a gente vive aquela dorzinha, aquela tristeza. A terapia também é um bom lugar para a gente aprender a ficar triste. Não ficar deprimido, mas poder ficar triste. Para depois a gente até, sabe? E buscar outros caminhos. E como fazer para lidar com a mágoa ou ressentimento de alguém? Isso é um tema muito importante também lá no meu trabalho. Muita gente, o que acontece? Acontece uma coisa que ela ficou magoada, ela ficou assim, às vezes até com pai, com mãe, né? Com avô, com quem é muito importante. Aí ela não teve a oportunidade de falar daquilo naquele momento. Vamos dizer, lá pequenininha, ela sofreu uma coisa que ela ficou assustada, com medo, e aquilo virou uma mágoa. A palavra mágoa, né, chama águas má. Então, ela não teve lugar para chorar, ela não teve lugar para falar, e aquilo ficou lá encapsulado, lá escondido, e aquilo vira um ressentimento. Ela vive uma pessoa amarga, ela não gosta mais, não gosto de fulano. Só que o fulano assim, não está nem lembrando que ela existe e ela está lá amargurada. Por isso que também a psicoterapia é um lugar para falar, para tirar as coisas ruins que estão dentro da gente, entende? Então é uma boa, às vezes como a gente fala com um amigo, às vezes como a gente fala, sei lá, com alguém da igreja, ou até os nossos pais, alguém que a gente confia, né? A psicoterapia é um lugar de confiança, para a gente colocar tudo aquilo que às vezes a gente tem medo, ou tem vergonha, não tem coragem para falar para alguém. O profissional está ali garantindo o sigilo, né? Que não vai sair dali o que você vai falar. Então vira um lugar meio assim sagrado, né? Assim, de as suas coisas mais importantes vão sendo colocadas ali e vão sendo transformadas ao longo do processo. Aproveitando que você falou do Freud, né? Vamos deixar aqui uma frase. Olhe para dentro, para as suas profundezas, aprenda a se conhecer. Do Freud. Comente essa frase explicando quem é que foi o Freud. Então, o Freud, é isso, acho que eu já até comecei, né? O Freud foi o pai da psicanálise, ele era um médico, e na época dele começou a aparecer o que chamadas mulheres histéricas. O que era? Do nada, o corpo da mulher paralisava uma parte, a perna dela ficava dura, não sei o quê, o olho ela não enxergava. E aí faziam exames tal, e via que não tinha nada de errado no corpo. Aí Freud foi entender, né, que nós temos, assim como os antigos, sempre entenderam, uma alma, uma psique, algo que além disso. E aí ele foi entender isso nas profundezas. Mas como é que Freud acessou essas profundezas? Quando ele entendeu que nós temos algo que ele chamou de inconsciente. O inconsciente é um lugar que fica gravado todas as nossas vivências. E aí ele vai fazer associação livre, a pessoa fala uma coisa, eu falo flor. O que você pensa, Armandinho, com flor?
e você vai trazendo algumas coisas e ele vai entendendo que aquilo tem significados para você. Então, a psicanálise é um lugar de trabalhar significados, coisas da sua profundeza, né? E aí, os sonhos, né? Geralmente, os adolescentes sonham bastante. Às vezes você acorda e fala, nossa, eu sonhei andando a cavalo, sei lá, estava pelado no rio, uma confusão, assim, né? E é um lugar também, dentro da psicanálise, os estudos dos sonhos são muito importantes, porque é um material rico para a gente acessar essas profundezas. Você é uma pessoa que gosta bastante de viajar, né? Conta pra gente qual foi o lugar mais interessante que você... Nossa, olha, são vários, né? Hoje, por sinal, eu tive a oportunidade de uma amiga me mandar um vídeo, lá que eu tive uma experiência lá no Peru, chama Ilha dos Urus. É um povoado que eles moram em cima de uma lagoa. Eles fazem a base de onde eles moram com mato. Eles pegam uns matos assim, que chama totora. E eles vão trançando aquilo e fazem ilhas. E aí nas ilhas moram famílias, grupos, e eles andam de barquinho pelas ilhas. Eles começaram isso lá, nem sei quando, para fugir de pessoas que queriam civilizar ou dominá-los, né? Então chama Ilha dos Urus. Quem tiver curiosidade, depois procura no Google. E eu dormi nessas ilhinhas, assim. Então foi uma experiência muito, muito diferente, muito incrível. Porque eu sempre gostei de conhecer outras pessoas, outro jeito de viver, né? Da gente entender que a gente não só vive aqui, não. Cada um tem muitas formas diferentes de viver. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Então você procura depois. A Ilha dos Urus. Procura lá na internet, você vai ver como é legal. Diferente, pelo menos. Tem algum lugar que você ainda pretende viajar? Nossa, muitos, muitos, muitos. Principalmente também aqui no Brasil, né? A gente é um país que tem tanto lugar para conhecer. Então, eu não conheço muita coisa. Eu conheço só um país da Europa, tenho vontade de conhecer o que a gente chama de civilização antiga, né? A França, a Itália. Eu tenho vontade de conhecer esses lugares. Então, eu gosto bastante, porque eu gosto dessa troca, né? De conhecer por que as pessoas aqui são assim, lá são assado. Isso enriquece também até o meu trabalho. Você teve que aprender algum idioma para ir para lá? Eu arranho. Só arranho um pouco do espanhol. É o espanhol, é o que fala, entendeu? Então, eu só arranho. O inglês também me viro, mas não sei falar, não tenho assim, habilidade de falar outra língua, não. O Peru é aqui na América do Sul, né? Na América do Sul. País que você já foi, tipo, na América do Norte ou na Europa? Então, na Europa eu fui a Portugal, e aqui na América do Sul eu acho que eu só não conheço a Colômbia. Os outros eu conheço. O México, a Argentina, o Chile, são países que eu conheço. Gosto bastante do México. O México é muito legal. O mexicano é muito parecido com a gente, eu acho. Eles são alegres, gostam de festa. É um lugar bem divertido. Agora, um pouco de humor aqui. Você já fez muita terapia de bar com o professor André, que é o nosso diretor? Olha o André, gente. Não, eu não fiz tanta terapia de bar com o André. Podemos fazer mais ainda. O André é meu amigo de yoga. Nós fizemos yoga bastante tempo, né, André? E aí a gente tinha vários colegas que a gente saía do yoga e ia fazer terapia de bar, é isso que você está falando. E a gente ficou um grupo muito amigo, que se gosta. E olha que legal, hoje a gente faz essa troca, né? Ele me chamou, me senti honrada de estar aqui conversando com vocês, mostrando um pouquinho do meu trabalho, né? Eu nunca tive vivência de escola, eu tô achando o máximo, tá? Eu sou todo dia com um monte de gente, assim. Lá no consultório eu fico solitária, cada hora, só com uma pessoa. Eu tô achando bacana essa experiência. Então vai morrer louco. Você acha que ele vai morrer louco? Mas olha que legal, olha que loucura boa. Ele não ajudou a criar isso? Então, a loucura, bem direcionada, ela faz coisas maravilhosas. É isso. Então, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada por você se dispor a vir. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Foi um prazer.
Espero que todo mundo algum dia experimente a psicologia, a psicoterapia e se beneficie dela, tá?